Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, trazendo para você hoje, para a nossa audiência, uma liderança política aqui em Uberaba. Muita gente imagina que ele tem formação na área política, que vai se candidatar a vereador, mas está aqui para contar como é que é essa história. Cássio Franck, a liderança do grupo Política Uberaba 2024, que na verdade começou ali atrás, 2016, por aí, né, Cássio? Exatamente. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, enfim, o grupo começou em meados de 17, né, vislumbrando as eleições de 2018, certo. E vem trazendo na mudança do nome, sempre na extensão Política Uberaba, as próximas eleições. Então, assim, a gente procura filtrar muito as pessoas que participam conosco para que o grupo seja, de fato, um grupo político e que nós tenhamos as discussões um pouco mais a maior, para não ficar aquela questão de excesso de mensagem e mensagens assim, desnecessárias, mesmo porque a gente tenta fazer do grupo não só tão somente um grupo, mas também que ele tenha as ações extra-teclado, que é muito importante, viu, Paulo? Certo. É verdade. Inclusive, quando você fala em política, a gente conversava aqui nos bastidores, política e comunicação estão sempre ali juntas, porque você não faz política sem comunicação e nem vice-versa, né? Com certeza. Não faz comunicação sem conversar com as lideranças. E aí é por isso que é um grupo tão eclético, né, Exatamente. A minha esperança é que eu consiga participar, mesmo que como observador. Eu, às vezes, entro em alguns grupos, sou convidado e tudo. Não, pode colocar, e fico mais como observador. Primeiro pelo tempo, né? Eu tenho a rádio, a televisão, e nem sempre a gente tem tempo de ficar dedicando e tal. Mas é interessante a gente ter esse canal, porque você acaba tendo a fonte primária ali na sua mão, né? Sim. O mote principal do grupo, Paulo, é tratar dos assuntos que de fato afetam a vida do cidadão, do munícipe ali no seu dia a dia. E é uma ponte que nós criamos, Paulo, das pessoas que têm o comando na mão e das pessoas que dependem desse comando. A gente procurou fazer uma seleção das lideranças, das presidências de associação de bairro, dos diretores escolares, enfim, as lideranças com as quais o cidadão lida no seu dia a dia, para que essas demandas, para que essas necessidades cheguem de fato a quem interessa, que são aqueles detentores de mandato que fazem a nossa engrenagem funcionar. Então a gente tem todo um cuidado, todo um zelo nessa questão, para que não se torne só mais um grupo, mas que se torne o grupo, né? Tá certo. Ô Cássio, duas perguntas. Primeiro, quem é Cássio Franck em termos de formação profissional, atuação profissional, e por que a criação desse grupo? Como é que se chegou a essa história? Vamos lá. Bom, Cássio Franck é casado, pai de 4 filhas, 2 acadêmicas de medicina, uma formando em Direito agora muito recentemente, e Deus me premiou com o pequeno Caio. A Vivi Franck é minha esposa, aquela que aqui me dá o meu suporte diário. Certo. Sou profissional da área de licitação pública, Paulo. Eu comecei a minha trajetória em 96. Certo. Já dentro da educação, que é o meu braço forte na área. E a gente, como está muito envolvido nas questões, a gente procurou trabalhar dentro da veia principal da educação, que é na criação dos projetos que viram um material pedagógico que vai para a sala de aula e faz com que os alunos tenham um melhor desempenho. Dessa forma, a gente, com as questões do trato público ligadas uma à outra, nós conseguimos também trazer para dentro a questão da segurança. A gente atua na área de colete balístico e também da saúde. A saúde uma certa camada, porque a saúde ela é dividida em muitas camadas, então você não consegue abraçar tudo. Então é uma pequena parte da saúde. Muito segmentado. Isso. Mas o nosso braço forte é a educação. Então, desde a criação e a implantação de um projeto muito simples, onde se usa lá um bloco lógico, até um kit de robótica do lado de cá, já trazendo as últimas tecnologias para dentro da sala de aula. Certo. O nosso mote principal nessas questões, Paulo, é fazer com que as necessidades de cada aluno
de cada região do país sejam atendidas de acordo com aquilo que ele precisa para fundamentar e fixar melhor o aprendizado de sala. Então, eu vou dar um exemplo muito simples e rápido. Tipo assim, Cássio, aqui na minha região, os meus alunos, eles têm muita dificuldade em matemática. Entendi. A gente senta com o corpo pedagógico da empresa, a empresa vai trabalhar uma linha de produto que atenda aquilo ali, porque isso. Aos anos atrás, a gente trabalhava muito na linha de mídia educativa, que eram os vídeos educativos. Nós fomos os primeiros a implantar no país. Sim. E, aliado a isso, nós já tínhamos o material concreto, o material pedagógico. Então, a gente formava uma linha de produto, aquilo era testado com o nosso corpo didático pedagógico, certo. E, alcançados os objetivos que nós implantávamos, que nós buscávamos, aí sim era reunido com as secretarias de educação, passado para os mestres de sala, e aí virava um projeto para que aquele material chegasse na sala de aula, consequentemente aos alunos, e para poder ajudar ali no IDEB, no IDH, enfim, é um processo um pouco macro. Vocês trabalham com indicadores. Então. Isso, com números, né? Nós buscamos os números da educação e a gente procura ajudar nessa questão aí. Que interessante isso. É até um tema, um assunto que eu tenho um interesse particular, porque eu sou aluno da Geografia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, não é novidade para a nossa audiência, talvez seja para o Cássio. Eu vou, depois desse programa, até bater um papo com ele nesse aspecto, para a gente entender um pouco melhor o interesse que a gente tem. Evidentemente, eu vou me formar professor de Geografia daqui um pouco, e a produção de material didático pode ser um canal interessantíssimo. Agora, a criação do grupo, né? Sim. Política Uberaba hoje 2024. Sim. Houve um planejamento, uma estrutura bem pensada, elaborada, ou foi alguma coisa que foi surgindo com as redes sociais? Conta um pouco dessa história para nós. Então, realmente foi com esse advento das redes sociais. O que acontece? Se você quiser fazer bom uso das redes, você tem um universo aos seus pés. A gente sabe que nem todo mundo tem esse pensamento, mas o que aconteceu? Com o advento das redes sociais, a gente começou a notar o aparecimento dos grupos de WhatsApp. E tem grupo para tudo. Se você quiser grupo para comer bem na cidade, você encontra. Você tem grupo de venda, você tem grupo de venda de automóvel, de moto, tem grupo para tudo. Tanto que hoje você já não vai mais buscar classificado num jornal. Você não, e muito menos em grupos, muito menos em páginas do Facebook, até mesmo do Instagram. Então os grupos de WhatsApp tomaram força e proporção que não voltarão mais, Paulo. É de agora para lá. É de agora para frente. As pessoas que fazem muito bom uso disso, elas costumam ter um resultado muito positivo. Foi o que nós buscamos. O que aconteceu? Por lidar com esse segmento da sociedade, então a gente tinha muito contato com os deputados que queriam destinar emendas para algumas prefeituras, os secretários de educação, os diretores de escola, e para a gente tornar essa comunicação mais dinâmica, nós fomos juntando essas pontas. Como é um grupo como eu vou te dizer, de proporção nacional, não caberia naquilo que a gente estava buscando de forma local, então eu tive a ideia de colocar um grupo local. Aí eu fui convidando um diretor de escola, um presidente de associação de bairro, uma liderança local, uma liderança de um segmento. Fazendo aquele filtro que você falou no início. A gente procura filtrar nessas questões. Inclusive, assim, o grupo, você entra nele ou a convite ou a indicação. Certo. E aí, o que foi acontecendo? Nós fomos trazendo para dentro dessa bola, desse círculo, as pessoas que fazem com que a engrenagem política funcione. Quando eu fui dar pela coisa, o grupo já tinha tomado uma proporção e um corpo que eu jamais imaginei. Entendi. Porque nós formamos o grupo de forma muito despretensiosa. Era só para ligar as pontas. E o grupo foi tomando uma proporção que hoje lá, Paulo, nós reunimos boa parte dos políticos locais, se não todos, muito boa parte, toda a mídia local, bons e grandes representantes da educação, diretores de escolas, secretários, diretores pedagógicos, diretores de escolas particulares, presidentes de associação, assessoria de vários e vários políticos, ex-deputados, ex-prefeitos, enfim. Então ali a gente... Vários segmentos. Exatamente. E aí o grupo se tornou uma ferramenta útil nessa questão. Quantos membros hoje? Hoje nós estamos com 310 membros. 310 membros. Está ali mais ou menos dentro do que vocês
Isso, imagino que seja suficiente. Isso. Assim, a gente não tem muita preocupação com a quantidade, não, sabe, Paulo? Assim, nem todo mundo que a gente leva para o crivo de aprovação dos administradores passa. Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, eu não mereço participar desse grupo, né? Então elas falam, não é isso, gente, não é isso. A gente analisa o perfil, porque a gente traz para dentro as pessoas que de fato vão somar. Entende? Entendi. Porque o grupo não é só um grupo nessa questão, ele também faz as ações extra-grupo. Posso te dar aqui vários exemplos. Nós fizemos, por exemplo, durante a pandemia, nós fizemos 2 ações. Como eu sou da área que atua dentro da saúde também, as empresas com as quais eu tenho parceria me proporcionou kits de teste rápido a preços de venda de grande escala. Entendi. Coloquei no grupo, falei, gente, olha, nós precisamos reunir X reais para poder doar X grupo, X kits. E foi um sucesso. Fizeram também lá, capitanearam uma ação que fizeram a doação de um capacete elmo para uma das UPAs. Então, assim, o grupo ele não está ali só meramente como um grupo, ele está ali também como uma ferramenta de prestação de serviço à comunidade. Certo. Interessante isso, né? Porque você, inclusive, você falou aí em ações extra, né? Extra grupo, extra rede social. Você tem também a famosa feijoada, que, pelo que eu fiquei sabendo, não é a primeira desse ano, não foi a primeira. Não. O que acontece? Alguém, Paulo, tem que puxar esse bonde. Alguém tem que ir lá e tomar atitude. Eu falo muito isso. Se você quer ser parte da história, você colabora com aquilo que você tem. Se você não tiver nada, então seja quem vai colocar a bola na marca do pênalti. E ocupar o goleiro, porque o gol precisa ser feito. Então, o que acontece? Já que não acontecia e nunca aconteceu na história política da cidade, nós resolvemos capitanear isso com a ajuda do grupo, claro, porque ninguém faz nada sozinho. Em 2021, nós já havíamos feito uma com 180 pessoas, todos envolvidos do meio político. Foi o maior encontro político de 2021. E agora, em 2024, nós realizamos também no dia 10, no último 10 de agosto, lá na Empório Choperia. Nós colocamos lá mais 180 pessoas, todos eles envolvidos com a política da nossa cidade. Todos os candidatos a prefeito estavam lá, com exceção da prefeita, que também recebeu o convite. Não entendi porque não foi, mas deveria ter estado. Foi um momento ímpar, sabe, Paulo? Com fraternização, muito bom papo, muito boas conversas. Inclusive, amigos que estão envolvidos na política, que não se viam há anos, sentaram lá para bater um papo, trocar ideia. Exatamente. Tá certo. Já que você tocou nesse tema, que é o tema da atualidade, estamos no ano eleitoral, eu queria as impressões de Cássio Franck sobre o nosso processo eleitoral. Nós estamos aí às voltas com uma disputa jurídica, de comunicação, como não poderia ser diferente, né? Estamos numa época de redes sociais muito cheias de informação. Qual é a sua visão sobre esse panorama político de Uberaba? Bom, não é segredo para ninguém que as eleições de 2024, mais uma vez, se tornaram um alvo da justiça eleitoral. Que eu, particularmente, não acho que soma para o processo. Eu acho que uma eleição ela deve transcorrer dentro da maior normalidade que seja possível, porque a gente sabe que eleição não é brincadeira. E aí nós estamos assim, particularmente eu estou vendo ainda um cenário um pouco meio que nebuloso por conta da questão jurídica do próprio candidato Anderson Adalto. Sim, que as outras candidaturas estão muito dependentes de como isso vai desenrolar, porque chamam lá nos Estados Unidos de pêndulo, né? Da eleição. Pode decidir ou não. Isso, porque querendo ou não, gostando ou não, o Anderson é sim uma pessoa que decide eleição. Então nós temos aí os outros candidatos, cada um fazendo o seu trabalho a jeito e modo, mas eu vejo a questão jurídica do Anderson ainda mostrando que o cenário deve mudar, sabe? Deve mudar, ainda acredito que não tenha nada definido. Então, assim, eu acredito que assim, depois do dia 20 de setembro, 25, nós teremos uma definição quais os caminhos que a eleição no Poder Executivo vai caminhar. Mas temos que chegar até os tribunais, né? Tribunal Regional, Tribunal Superior, para que essa decisão, como você falou, infelizmente ainda dependemos muito dessas decisões jurídicas que acabam interferindo. Agora, de qualquer forma, né, Cássio, Uberaba tem as suas peculiaridades, né?
Que lição muito merecida, eleição a eleição. E assim, uma das peculiaridades, Paulo, que você citou, eu cito os vereadores super-heróis. Esse eu não poderia deixar de citar. Então, assim, não sei nem se está muito dentro daquilo que o Paulo está querendo saber, mas eu preciso colocar isso. Porque Pode falar à vontade. Eu quero deixar muito claro para você que é eleitor, principalmente daquelas pessoas que se dizem não gostar de política. Eu tenho uma história muito triste para te contar. Você não gosta de política, é um direito que você tem. Até admiro as pessoas que não gostam de política. Mas eu sou obrigado a te informar que você vai ser governado por quem gosta. E talvez o que goste de política e vai te governar nem sempre é aquele pela qual você nutre uma simpatia. Então, é muito bom que nesse período, mesmo estando de biquinho, de disquetinho, nervosinho, ouça todos aqueles que te procurarem. Uma outra coisa que eu quero deixar muito claro, Paulo, que é importante, é que vereador não compra nada, não licita nada e não faz obra nenhuma. Então tem vereador aí que chegou para você, eu fiz isso, eu fiz o helicóptero, eu fiz o discódromo, eu fiz a UPA, eu fiz... Vereador não faz isso. Então é bom que quando um vereador, um pré-candidato, de fato candidato agora chegar na sua reunião, chegar na sua casa e disser que fez isso, fez aquilo, peça para ele o número do processo de licitação que ele abriu. Peça para ele a dotação orçamentária, de onde ele arrumou esse dinheiro. Peça para ele quando foi avaliado, quando aconteceu essa licitação. Então, para deixar muito claro, vereador não faz absolutamente nada. Sabe o que o vereador faz? Facilita a sua vida na hora que você está na UPA. Facilita a sua vida na hora que você precisa de um transporte público de qualidade. Isso exerceu o poder de fiscalizar. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. O vereador, ele única, mera e simplesmente fiscaliza tudo aquilo que faz a vida de você, cidadão, melhor e funcionar. Ele fiscaliza a educação, ele fiscaliza uma UPA, ele fiscaliza o transporte coletivo. Porque, na verdade, Paulo, diferentemente do que muita gente pensa, nem tudo é culpa do executivo. Todo mundo acha que tudo que acontece de errado é culpa do executivo. Eu vou dar uma notícia triste para alguns e muito feliz para outros. Nem tudo que acontece com você, cidadão, na UPA, na escola, ou no transporte, ou em qualquer dependência pública, é culpa do executivo. O executivo vai lá e faz. O vereador faz com que aquilo funcione. Mas o meu vereador é da base e ele não pode fiscalizar. Problema dele. Quem mandou você votar nele? Tá certo. Tá certo. Cássio, lições de política de Cássio Franco. Eu quero dizer que você fez uma primeira participação aqui no ISTV Cidade, mas será muito bem-vindo. Volte sempre para falar de política, de licitação, de poder público, porque isso faz parte da nossa TV, que é educativa, tá bom? Paulo, eu quero agradecer pela oportunidade, quero dizer que eu estou sempre à disposição. É só dar um clique lá no meu WhatsApp que a gente está sempre à disposição. Combinado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região.
Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, e falamos sobre incêndios florestais agora, para enfrentar uma das temporadas de estiagem mais rigorosas dos últimos anos. O governo de Minas, por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e de forma integrada aos demais órgãos da Força Tarefa Pré-Incêndio, tem aplicado esforços no combate aos incêndios em vegetação, com atenção especial às unidades de conservação. Para colocar em prática o planejamento do Corpo de Bombeiros, o governo de Minas investiu cerca de R$ 9.800.000 destinados a ações de prevenção e combate a incêndio florestal no estado, incluindo a aquisição de equipamentos, locação de caminhonetes e aeronaves do modelo Air Tractor, equipamento de proteção individual também para os bombeiros e brigadistas, além de cursos de especialização visando maior agilidade e qualidade neste combate. Contudo, a colaboração da população continua sendo fundamental. Aqui em Uberaba, por exemplo, na semana que passou, um incêndio de grandes proporções foi registrado no Alfredo Freire 4. Por pouco não danifica casas daquele conjunto que já é bastante sacrificado do ponto de vista da sua finalização. Aí a oportunidade de colaboração da população e a lembrança: o incêndio florestal é crime. Mudamos de assunto no ISTV Cidade. Falar agora sobre pesquisa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, divulgou a chamada 12 de 2024, fortalecimento e consolidação da pesquisa na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. No total serão destinados 20 milhões para a consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação na área agro de Minas por meio da EPAMIG. Os interessados podem submeter as propostas até às 5 horas da tarde, 17 horas do dia 23 de novembro deste ano de 2024, via formulário eletrônico pelo sistema Everest. Mais um incentivo, e os produtores rurais e pesquisadores também devem ficar atentos. E com isso, nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.